Salve amigas, salve amigos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Futuro Agora Podcast, o podcast das apps, onde a gente conversa, a gente entrevista pessoas, executivos de tecnologia, da área de negócios, que estão construindo o futuro. E hoje nós estamos aqui com a Isabel Figueiredo, ela é CIO da Sebrae. Isabel, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. E trouxe aqui também, como co-entrevistadora, a nossa conselheira nas apps, Tânia Leal. Tânia, obrigado também por estar aqui com a gente nesse bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Fábio, o convite. Antes de começar o nosso bate-papo, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, também mandarem os seus likes, os seus feedbacks para a gente melhorar cada vez mais, mas espero que vocês gostem aqui da conversa de hoje. Isabel, mais uma vez, obrigado por ter você aqui com a gente. Quero começar esse bate-papo para a gente conhecer você um pouco. Quem é a Isabel Figueiredo? Se você puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Obrigada, Pablo. Eu que estou super envaidecida de estar aqui. Minha primeira vez em um podcast, estou assim, animada de fazer uma coisa diferente, poder contribuir também com vocês. Bom, eu sou portuguesa, nascida em Moçambique, vim para o Brasil com 5 anos. Eu falo os 2 idiomas. Em casa, eu tenho até uma história bem engraçada que eu posso contar depois. E de uma entrevista de emprego. Porque se eu ouço português de Portugal, eu falo português de Portugal. Uau, e eu legal. Sou capaz de... Eu falo que são igual 2 idiomas, né? Isso é super estranho, com meus irmãos, meus pais. E eu vim para o Brasil com 5 anos, eu me considero extremamente brasileira, um super orgulho deste país. E morei e cresci em Porto Alegre. Vim para São Paulo com 16 anos e fiz faculdade em São Paulo. Eu fiz economia. Eu não trabalhei nem 5 minutos com economia, mas eu fiz economia. A TI é uma coisa que aconteceu na minha vida, depois a gente pode entrar nesse detalhe, mas depois que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar na consultoria, né? Trabalhei em consultoria, fiquei 8 anos, depois tive uma pequena passagem, são quase 10 anos de consultoria. Isso fez muito o meu DNA ser muito ligado a melhoria contínua, o projeto, aquela coisa de não ser simplesmente o manter o dia a dia. Eu acho isso a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, não só na minha profissão, né? Eu sempre olho para as coisas assim, como eu posso fazer melhor, né? Até enfadonho em casa, às vezes o pessoal fica meio tipo, chega. Melhorando os processos de casa. Bom, sou mãe de um garoto já adulto e de dois gatinhos de 4 patas também, dos filhotinhos. E acho que sou eu, sou essa. Profissionalmente, né, eu comentei que eu comecei na consultoria, trabalhei em telecom, no launch da Banda B. E depois também em mineração, eu mudei para o Rio de Janeiro, né, trabalhei em mineração, em varejo, no Rio de Janeiro. Há 6 anos que eu voltei para São Paulo, porque meu filho quis estudar, fazer faculdade em São Paulo. Eu falei, bom, meu tempo de Rio deu, voltei para São Paulo aqui, bem feliz de estar de volta. Bom, enfim, acho que é isso. Se você puder contar um pouquinho do teu momento atual, da sua empresa, como estão ali seus desafios, se você puder contar esse histórico mais recente de agora. Isso, quando eu voltei... O fato de mudar para a tecnologia, né, é um mundo... Eu sempre gosto de trazer isso, né, nesse contexto de ser mulher num mundo extremamente masculino, a economia já era um curso também mais masculino, né, diferenciado. Então, essa trajetória de desafios era legal se você pudesse colocar um pouco para a gente mostrar para as pessoas, né, que é factível e que as mulheres podem fazer o que elas quiserem também, né? Sem sombra de dúvida. E, Tânia, eu vou te falar que eu percebi isso muito recentemente, para ser honesta. Não o machismo, tá? Sim. Mas a mulher em tecnologia, não foi quando eu comecei.
Foi bem mais recente em eventos, né, de TI, onde a gente olhava e falava, meu Deus, só tem homem. Até hoje tem vários eventos que você ainda se assusta, né, a quantidade pouca de meninas. Eu fui criada por pais que não viam... Eu tenho 2 irmãos, mais velhos, inclusive, e eu nunca fui diferenciada por isso, né? Então eu tive, acho que um exemplo em casa que me ajudou demais, para ser super honesta. Não posso dar o crédito para mim, Tânia. Tem que dar para os meus pais, sinceramente. Não, tá certo. Porque eles me criaram de uma forma em que eu nunca tive nenhum... você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que isso, tem que aquilo. Muito pelo contrário, quando eu era nova, eu era esportista, jogava basquete, corria atrás de bola, eu não queria saber de nada de menininha, né? E nunca foi um problema na minha casa, muito pelo contrário. Então, acho que isso me trouxe uma leveza para que eu não pensasse que isso era impeditivo para a minha vida. E eu sei que muitas meninas não têm esse privilégio, né? E eu acho que é muito importante colocar que, sim, o mundo ainda é muito do lado masculino e, inclusive, em algumas coisas muito feminino também, né? Acho que tem que se dizer que as duas coisas não são legais, né? E isso está muito mais na nossa cabeça para a gente virar essa chave e conquistar aquilo que a gente quer, né? E juntos, né? E o juntos. Masculino com o feminino. Perfeito. Eu acho que não tem menino e menina. Eu acho que a gente não tem que dar mais chance para um ou para outro. Eu acho que a gente tem que buscar uma equidade e, às vezes, isso traz escolhas, né? Às vezes, você tem 2 candidatos, você olha para a equipe e fala, putz, eu preciso de uma menina aqui, porque eu tenho que trazer mais equidade, eu tenho que trazer mais representatividade, mais forma de pensar diferente, né? Não só menina, mas N outras questões de diversidade. Mas, a princípio, eu não diferencio Que ótimo, ficou lado. Natural, né? E aí contar um pouco dessa parte agora, né? Como eu disse, eu acabei voltando faz uns 6 anos para São Paulo. Vim para a Sebrae aí vamos dizer assim, no meio da pandemia, né? Foi até uma experiência bem interessante começar numa empresa no meio da pandemia, né? Fui conhecer meu time fisicamente, né? Eu entrei em julho de 20, fui conhecer meu time fisicamente praticamente no final do ano. Então, foi um desafio interessante, não complexo para mim, que já estava muito habituada a trabalhar remotamente, mas foi um desafio cultural, né? Eu diria que foi um desafio cultural de você entrar numa empresa nova. Na Sebrae, eu atuo hoje em dia, né, como gerente de TI, responsável ali por toda a TI, né, como CIO, reportando ao comitê executivo, né, ao CEO. Bem fácil, né? Mas, Isabel, eu queria aproveitar... A conversa vai e volta, né? Voltando um pouquinho na sua história ainda, né? O que te levou para a tecnologia, né? Até para inspirar espectadoras que estão aqui. Às vezes muita gente assiste, a gente às vezes tem formação de carreira, né? Muitas mulheres em tecnologia, né? O que te levou para a tecnologia? Olha, eu vou ser super honesta que eu não fui para a tecnologia veio para mim. Como eu falei que eu me formei em economia, não trabalhei nem 5 minutos em economia, né? Lá nos idos né, da década de 90, né, eu trabalhava com reengenharia de processos, né, revendo processos, fazendo aquelas melhorias. E aí apareceu o SAP, 96, 97 apareceu o SAP, e eu comecei a fazer projetos de implantação, de estudo, de viabilidade de SAP, escolha de software, e eu fui ficando nesse mundo de SAP. E depois eu entrei em outros tipos de aplicação, outros tipos de projeto, SAP, não SAP, fui abrindo o meu leque de conhecimento dentro da área de TI. Não sou especialista, eu não sei, eu vou ser super sincera, eu não sei desenvolver, eu não sou desenvolvedora, nunca fui, não tive formação para isso. Mas acho demais, né? Eu tenho meninas desenvolvedoras no meu time, super, e assim, as melhores são meninas, né? Muito focadas, tenho meninos e meninas, né? E eu acho que todo mundo pode ser aquilo que quer, mas eu vim
porque eu fui chamada para isso. E eu amo trabalhar em TI. Eu acho que é uma área que você é capaz de permear a organização inteira. Sim. Eu sei falar sobre recursos. Lógico que eu não sou especialista em nenhuma das áreas, mas eu sei falar sobre recursos humanos, eu sei falar sobre manutenção no chão de fábrica, eu sei falar sobre produção, eu sei falar sobre finanças. Então, acho que a área de TI nos traz essa abrangência de uma visão de negócio. É o que mais me apaixona em estar em TI. Por eu não ser técnica, porque eu acho que se eu voltasse hoje para trás, eu teria estudado TI sem sombra de dúvida. Que legal. Naquela época não me passou, não tive uma influência que me levasse para esse lado. Bem interessante, porque primeiro que SAP traz muita gente para a tecnologia, né? O SAP é uma ferramenta, né? Um software de gestão empresarial, né? Super utilizado por grandes empresas, uma empresa alemã, e ela traz muita gente para o mundo de TI, né? Usuários, key users principalmente, né? Verdade. E olha que interessante, você nunca fez código, nunca fez, né? Nada específico de tecnologia, hoje você é uma líder de tecnologia dentro de uma empresa, né? Com área de segurança, área de infraestrutura, desenvolvimento e tudo mais. Como é essa coisa da liderança e gestão de equipes para você, de uma equipe que sabe que você também não tem esse background, né? Que é interessante até para que as pessoas entendam que não precisa efetivamente ter uma carreira de tecnologia. Você não precisa passar para o desenvolvimento para se tornar um líder de tecnologia, né? Tanto para homens como para mulheres. Né? Tânia, é uma excelente pergunta. A primeira vez que eu fui alçada, né, porque eu trabalhava com aplicações, mas eu fui alçada a uma posição de CIO, a minha pergunta, né, para quem me convidou para esse cargo, a minha pergunta foi: eu posso contratar alguém que conhece muito bem infraestrutura e que eu confie? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que estar rodeado de pessoas que são experts em suas áreas e a gente respeitar as opiniões. Eu acho que eu, como líder de tecnologia, pela minha experiência, eu tenho que saber fazer as perguntas certas. Né? Eu sei muito bem o que é um firewall para que precisa e aonde ele tem que estar. Né? Mas como que se configura um firewall, eu não sei. Eu tenho um time para isso. Né? Mas quando eu vejo uma rede não segregada fisicamente, eu falei, mas vamos aproveitar e colocar um firewallzinho aqui já, porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente pode ser muito mais do que aquilo que a gente estudou para, se a gente se cercar de pessoas com competências e souber fazer boas perguntas que agreguem e que levem realmente as pessoas a pensar de uma forma mais ampla. Então, o meu recado sempre para os meus times é a visão ampla. Não é porque você é de infraestrutura que você só tem que abaixar a sua cabeça e olhar, sei lá, no exemplo que eu brinquei aqui do firewall, para o network. O que a network nos exige ou não nos exige? Eu tenho uma aplicação que não roda fora da network, eu preciso de uma VPN. Como é que a minha diretoria executiva, que a Sebrae é uma joint venture, a diretoria executiva não é Sebrae, é da matriz. Como é que eles vão entrar? Eles não podem usar a nossa VPN, eles têm a VPN deles. Então, como é que a gente pergunta? Né? As pessoas têm que pensar sobre isso. Então, acho que a liderança de uma pessoa não técnica vem por isso, a gente confiar e saber fazer perguntas. Olha, que bacana, muito bom. E liderar, né? Porque liderar que nunca é fácil. Muito desafio. Em liderança, né? Como é que você motiva as equipes? O que você usa de princípios de liderança seus? Né? Bom, eu acho que o maior desafio da liderança, eu acho que são dois. Eu acho que você conciliar prioridades, tá? Um negócio, eu brinco que a TI não tem backlog, ele tem blacklog, né? Assim, a gente tem muito mais a fazer do que a gente tem recursos, tanto humanos quanto financeiros. Então, a gente realmente conciliar as prioridades no sentido de balancear as demandas, eu acho que é aí que vem a visão de negócio dentro de um profissional de TI é muito importante. Né? Porque você tem que entender a real prioridade. Porque, às vezes, quem está te pedindo é uma pessoa que está vendo só um pedaço e eu tenho 50 demandas e eu posso fazer 2. Como é que eu escolho isso? Como é que eu convenço o meu cliente interno de que aquelas 2 são as que vão trazer mais resultado para o negócio? Então, a conciliação das prioridades
frente à redução de recursos que todos temos, eu acho que em qualquer ambiente, versus o workload do time, porque a gente também não pode absorver um monte de coisa e depois o time está estafado, não é? Eu acho que esse é um dos grandes desafios da liderança e eu acho que é o papel exclusivo do líder fazer isso, lógico, com apoio da equipe, até porque, tecnicamente, às vezes eu não sei dizer que aquilo é a real prioridade, mas o nosso papel é fazer essa conciliação de prioridades, vamos dizer assim, né? Perfeito. E eu acho que a outra é formação de time. Tá super difícil conseguir, cada vez mais difícil conseguir pessoas com boa formação, né, que cabam dentro do nosso orçamento. Sim. Ou a gente formar pessoas e não perdê-las, né? Eu acho que fazer o shift, ali, a troca de perfis, porque o mundo muda, né? Há 10 anos atrás, o principal perfil que eu precisava, por exemplo, era SAP, porque eu tinha implantado. Hoje em dia já não é. Eu quero falar de AI, né? A gente vai falar um pouco mais de AI, né? E aí eu não tenho ninguém de AI. Então eu preciso levar uma pessoa de um lado para o outro. Então não só encontrar pessoas, formar pessoas, mas as pessoas também quererem ir, né? E eu acho que entra um pouco de motivação no sentido da gente comunicar de forma mais ampla, engajar as pessoas de forma mais ampla, com bastante abertura, né? Convidar as pessoas a fazer parte desse propósito, tentar trazer como propósito uma mudança ali de um perfil de carreira, por exemplo, né? Eu acho que isso é difícil, não é fácil. Falar assim parece super fácil, mas não é. É um pouco de dia a dia, cada pessoa é uma pessoa, e o que motiva as pessoas são diferentes, né? E as pessoas se automotivam, no meu entender. O que a gente tem que abrir é a pavimentação necessária para que aquela automotivação se encaixe nos princípios que a organização está pedindo. Eu acho que esse é o papel importante do líder e é difícil, não é fácil. Tem várias dicas de carreira aqui também. Olha. Também, isso é importante também. Você tocou no tema de inteligência artificial, né? Eu queria perguntar um pouquinho para você em tecnologia, né? Você está vendo que são as tecnologias que estão chegando, que estão impactando mais e que vão impactar para o futuro dentro do mundo de tecnologia da informação, né? AI, não tem como a gente não falar de AI, né? Eu acho que é a grande... Eu não acredito muito em disrupção. A gente teve um evento, né, falando sobre isso. Foi disruptivo. Foi disruptivo o papo, né? Eu concordo com a palestrante que eu não acredito muito em disrupção. Eu acho que é tudo uma questão de evolução. Acho que existe muito pouca coisa que é disrupção. Isso. Eu acho que ela se torna disruptiva porque a gente não está atento àquilo. E me encaixo nisso, tá? Super me encaixo nessa questão. É difícil a gente estar up-to-date em tantas frentes, porque a velocidade da mudança e da adequação da tecnologia é gigante, né? Então, eu acho que a AI não tem como não falar disso. Mas eu acho que tem também, assim, automação de veículos. Eu acho que isso é uma coisa, tanto empresarialmente quanto pessoalmente, né? A gente estava falando sobre deslocamentos, né? E o tempo que a gente fica no carro. Putz, se eu pudesse estar trabalhando enquanto o carro se desloca. Olha só quanto eu vou ganhar, quantas horas por dia. Né? E dentro da organização, né? Como é que eu consigo ter um warehouse ali muito e não é só uma eficiência operacional, a gente está falando também de uma eficiência de segurança, né? Porque se eu tenho um veículo autônomo, a chance do veículo autônomo ter um nicho de segurança é muito menor. Então eu acho, sou bastante gosto muito dessa frente. O outro, eu acho que eu falaria de energia. A energia renovável, a distribuição, o uso. Eu não entendo nada disso, mas eu sou assim, desde que eu tenho carro, acho que meu primeiro carro tinha, acho que 97, 96 por aí, eu tive meu primeiro carro, eu comprei meu primeiro carro e aí eu falava, mas por que existe carro a gasolina no Brasil? A gente tem álcool. Eu, se fosse do governo, proibiria a produção de carro. A gasolina, a gente tem o álcool, né? Se tivesse ali realmente uma vontade. Então, eu sou bastante apaixonada por energia. Eu acho que a energia, da forma que a gente usa, está no fim, está desmoronando o planeta e a gente precisa pensar em hidrogênio, solar. Energia renovável, energia renovável e
biometano, né? A Sebrae está trabalhando aí com a questão de biometano, biodiesel também tanto na fábrica quanto nos veículos, né? Nos transportadores. Se puder compartilhar um pouco mais na Sebrae ali, né? O que vocês estão fazendo, movimentando ali, eu acho que seria muito legal. Até quem é, né, Sebrae? Muita gente não conhece, né? Posso falar. A Sebrae é uma indústria de vidro plano, né? A gente faz... É uma indústria de base, né? Nós temos 5 fornos que fabricam as chapas de vidro imensas, de vários tipos de vidro, e a principal aplicação nas fachadas dos prédios, né, é bastante comum. O vidro né, falando de energia, né, ele é considerado um dos grandes materiais de construção hoje, porque com o vidro eu diminuo a necessidade de um vidro adequado, obviamente, eu diminuo a necessidade de ar-condicionado, de luz elétrica dentro da empresa, da sala da empresa, onde quer que seja. Então, é realmente... Aproveita a luz natural. Exato, exatamente. E a temperatura, né? Tem muito vidro hoje que ele tem a proteção solar, então a manutenção da temperatura do lado de dentro, a proteção acústica, né? Ele é muito superior a muitas outros tipos de materiais de construção. Então, é uma empresa que faz... Bom, eu comentei também de vidro de construção, automobilístico também, um grande mercado, né? Os vidros de automobilístico praticamente todos, não sou de marketing, né? Mas uma boa parte do vidro de automóveis fabricados no Brasil vem dos fornos da Sebrae. Depois tem o setor moveleiro e também o setor industrial, né? Fogão, enfim, geladeiras, né? Todos esses vidros aí, uma boa parte dos fabricados no Brasil vem de lá. Muito legal. E lá na Sebrae, o que vocês estão olhando assim, de tecnologias, de impacto no dia a dia de vocês? Queria que você puder contar um pouquinho para a gente. Né? Legal. Na área industrial e de logística, o pessoal está trabalhando muito, como eu disse, nessa parte da energia renovável. A TI não se envolve, eu fico só assim porque é um assunto que eu gosto, mas tem bastante iniciativa nessa direção, né, em toda a questão da diminuição de produção de CO2 é super necessário. Nós temos de energia, né? Então, e preocupada, né? Olha que interessante, isso é tão importante. Eu sou dessas que acho que o mundo vai acabar mais cedo do que a gente gostaria, infelizmente, e a gente tem que contribuir do nosso lado, né? Perfeito. Água, energia, desperdício, enfim, sim. Eu sou bastante preocupada com essa questão. E lá na Sebrae, a gente fez também uma Pocket 5G. A gente conseguiu fazer um trabalho junto com alguns parceiros de mercado. A gente fez uma POC, levou realmente uma estação até lá. O vidro, ele é muito refletivo. Então, tanto o RFID quanto o sinal, ele é super refletivo. Eu preciso de uma quantidade muito grande de APs para poder cobrir uma área de Wi-Fi dentro do nosso armazém, que ele é totalmente automatizado com pockets. Então, eu dependo muito de sinal, né? A parte de manutenção também, tudo com mobile. E a gente fez essa Pocket 5G, adoramos, vimos um monte de oportunidades, mas infelizmente é uma tecnologia que está muito além ainda do que nós somos capazes de absorver, mas eu acho que o importante é a gente ter a claridade de que existe e qual é a aplicabilidade dela para a gente estar mais preparado para uma adoção quando o budget permitir, digamos assim. Né? E ela não está massificada, né? Esse é o problema para a indústria. Precisava estar diferente mesmo. Né? Ainda, infelizmente, a gente não conseguiu viabilizar. Enfim, torcendo por os custos descerem. Sim. E é um pouco parecido com a AI também, né? A gente está engatinhando, para ser super sincera, a gente está aprendendo, está tentando achar cases dentro da organização. A gente começou a usar o Copilot, porque eu acho que é o mais óbvio, né? Ele é super caro também, bastante caro, mas a gente está fazendo uso. Você já está usando com o Office, então? Com Office, com um grupo limitado de pessoas, porque a gente
posso comentar depois sobre a questão cultural, porque não adianta você trazer só AI, né? E esse grupo piloto do Copilot demonstrou muito isso. A gente está usando tanto do Office quanto o GitHub. Tá. O GitHub, os meus desenvolvedores são muito novos, são estagiários, inclusive, né? Eu conto com um grupo terceirizado de uma empresa que presta serviço há muito tempo para a gente, e a gente começou a investir a gente tem bastante estagiário, e eu falei, gente, essa moçada nova gosta de desenvolver, vamos colocar desenvolvimento para eles fazerem do que outros tipos de projeto. E acho que a gente acertou bastante nisso, e eles estão usando o GitHub, estão adorando. Que ótimo. Mas quando a gente vai para o Copilot, ali no Office, a gente tem, eu diria que 20% do grupo piloto que a gente está rodando alcançou objetivos significativos. Olha. Né? Enfim. E a gente também está iniciando o estudo para fazer uma POC na minha área de TI, para a gente fazer atendimento de chamado N1. Eu sei que é quase o que todo mundo está usando, é o chatbot inteligente no atendimento ao cliente, mas muito mais melhorado. A gente já tem uma base de conhecimento bastante significativa, então a nossa intenção é eu abrir um chamado usando AI com 2 objetivos. Primeiro, que tudo aquilo que é scriptado, eu consiga um N1, que a gente chama, o Service Desk, aquele cara que está no telefone. Do atendimento. Eu consiga realmente atender por ele, porque realmente assim, o atendimento ele vai ler um script. E o outro ponto que eu quero trazer é a melhoria do tempo do atendimento do nível 2, quer dizer, aquele problema que não é scriptado, que é muito mais específico, é muito mais complexo. A gente vê que o tempo de atendimento, nosso que a gente chama de SLA, né, ele acaba sendo muito longo porque o usuário põe uma mensagem, deu erro, não sei o quê. Eu preciso de mais informação, não consigo nem começar a analisar com o nível de informação. E eu acho que se a gente tiver um AI treinado, que traga perguntas, que entenda as situações, porque os chamados em TI, em geral, são bastante repetitivos, em geral, né? Sempre facetas novas, mas bastante repetitivos. Então, aquilo que puder ser scriptado, ele atende no N1, e aquilo que não puder, eu fazer como é que se diz, um levantamento maior de informações para diminuir o meu ciclo de atendimento. Então, e você começar a ensinar, né? Você vai começar a ensinar o seu AI para ele poder depois fazer atendimentos mais rápidos atrás, né? Por que não? Eu seria uma pessoa feliz, porque cuidar de operação é a parte mais importante e, ao mesmo tempo, menos nobre da TI, vamos dizer assim. Dá mais dor de cabeça. Muita dor de cabeça, mas é a mais importante. Sim. É a mais importante. Não dá para a gente não ter um mundo pleno, todos os usuários trabalhando a plena carga. A gente atrapalha muitas vezes o usuário. Então, é uma responsabilidade muito grande. A operação, não quero diminuir a operação, mas ela brilha menos, digamos assim. E aí, assim, até pensando, quando eu penso em AI, você já falou da preocupação até da própria Sebrae, né, com o mundo social, e a gente fala que todo projeto disruptivo, né, com inovação e tudo mais, ele precisa estar trazendo valor social também, não é só um valor para a empresa, né? Vocês têm pensado usar AI em algum desses movimentos que você comentou, né, para ajudar o negócio a trazer mais valor para a empresa, efetivamente, né, para ela, e também, ao mesmo tempo, auxiliar nesses processos que eles são bem engajados, né, de sustentabilidade e de ambiental e social. Tânia, a gente está engatinhando, né? Eu acabei não falando no assunto anterior ali, mas eu acho que o grande ponto do AI é a cultura. Usar... Vamos falar de um prompt, de um GPT, de um Copilot. Usar um prompt não é igual usar Google. Não é. E assim, eu fiz um paralelo, por exemplo, com Cloud, né? A Cloud começou comercialmente que em 2008, 2012. Acho que sim, em 2012. Né? Em 2008, talvez fora do Brasil. Ficou mais forte, né? A gente tem organizações enormes hoje em dia que não usam, porque não confiam. Né? Então, assim, quando é que a gente vai ter todo mundo realmente na cloud? Quando o nativo digital que a gente fala, ele
entrar no processo decisório dessas organizações que são um pouco menos afoitas ali à modernidade, digamos assim. E eu acho que a AI é um pouco parecido com isso. Talvez, eu espero muito mais rápido, mas talvez a gente tenha que esperar aí, sei lá, 10 anos para... Eu estou falando da pessoa física, eu não estou falando necessariamente da organização, tá? Eu acho que a gente adotar AI, eu estou precisando de nativos AI. Já tem essa expressão, cunhada? AI native em inglês, o pessoal gosta de... O nativo digital, nativo de inteligência artificial. Porque é diferente. E eu vejo... Eu vou em muitos eventos, eu tenho ido este ano em vários eventos de AI. Foi meu foco, porque realmente eu não conheço muito e eu preciso me aprimorar mais. Eu falei, bom, acho que começar ali com os eventos que são nos ofertados é um bom caminho. E eu não vi em nenhum evento se falar... sim, se fala um pouco sobre cultura, mas assim, de forma mais prática, né? Como é que eu implemento essa mudança cultural? Como é que provedores que podem me ajudar a trazer uma mudança cultural? Gente, não estou falando de uma aplicação, Tânia. Então, o meu ponto, voltando à tua pergunta, a minha organização não tem demandas claras de AI. Eu tenho demandas de ciência de dados, tá? Muito... eu quero ver ali a melhor parte logística, considerando o meu estoque. É muito mais ciência de dados do que uma AI. Então, eu não tenho grandes demandas, porque eu acho que as pessoas não sabem, não entendem, não veem essa potencialidade ainda. Não, super legal você falar isso, porque quando a gente fala em data science ou ciência de dados, a gente está falando da inteligência artificial clássica, né, tradicional, que é AI também. Não é generativa, não é generativa, Exato, mas ela exato. é uma AI, né? Aliás, Exato. a precursora generativa é um pedacinho, porque a generativa usa desses recursos, né? Dos dados, usa os recursos de machine learning, de algoritmos e tudo isso. Explodiu e foi pro B2C, né? Então ela ganhou os holofotes. Bombou, né? Mais ou menos isso. Mas é bem interessante pensar, né? Se você, de uma certa forma, já está tendo, mas usando a AI tradicional. Né, que está embutida dentro do conceito do data science. Sem dúvida. Nesse aspecto, sim. Que é bem bacana. Realmente não foi muito clara, mas é que eu estava pensando já naquela AI porque mais... agora, quando a gente fala em AI, todo mundo... Generativa, exato. Ponto. O resto já é não outra existe. Coisa. Isabel, você traz insumos ricos aqui para um dos objetivos que a gente tem, né, Tânia? De separar o que está sendo falado de AI do que realmente está acontecendo, né? Você já contribuiu bastante. E eu queria te perguntar um pouco disso, né? Inclusive, a gente investiu numa pesquisa que chama Panorama de AI no Brasil, justamente para a gente entender, né, o que realmente está sendo feito, onde realmente estão as oportunidades daquilo que é só holofote, que é só palco, né? A gente fala AI além da hype, né? Queria ouvir você que está participando de bastante eventos, está estudando o tema e está trabalhando também, né? O que você separa disso, né? Do que está realmente acontecendo ou coisas que estão sendo faladas, mas que a gente não está enxergando ainda a aplicabilidade para elas? Se você tem essa visão de... Bom, deixa eu pensar. Eu acho que o uso ele é muito claro em atendimento a cliente. São os cases mais propostos e mostrados e que tem um baita de um valor. A gente tem os clássicos algoritmos, né? Tem até uma apresentadora de rádio que fala assim, eduque o seu algoritmo. Eu acho muito bom. Tipo, né, faça as perguntas certas lá no Google, no YouTube, porque, né, você tá tudo treinando, que... Exatamente. Então, assim, esses algoritmos fazem parte do nosso hábito de consumo hoje em dia. Né? Eu acho que isso já é totalmente estabelecido há muito tempo, né? Eu acho super interessante também cases que eu ouvi de desenvolvimento de produto, inclusive alimentício, né? De produto alimentício com o uso de inteligência artificial. Né? Eu lá no Web Summit, né? Eu participei de uma apresentação, né? Da NotCo,
Nossa, eu fiquei... isso existe! Já faz o quê? 2 anos. Eu não sabia, né? Eles usam a inteligência artificial junto com chefes de cozinha, né, com experts em comida ali, vamos dizer assim, nutricionistas e tudo mais, para reproduzir alimentos, não sei se é vegetarianos ou veganos. De origem não animal. Não animal, digamos, veganos, né? Veganos, né? Uhum. Então, putz, eu achei... Nossa, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei tá bem adiantado, apaixonada por sinal, né? por essa aplicação. A gente ouve muito também no financeiro, né? Eu acho que crédito, risco, seguradoras, fraudes, né? Fraude, exatamente. A gente ouve muitos cases também. Acho que a indústria de saúde, tanto diagnóstico quanto desenvolvimento aí de medicamentos, vacinas. O meu dentista usa AI para interpretar raio-x. Olha que interessante. Super, super legal, né? Ele fala, faz ali e tal, que eu já tenho aqui uma AI que vai olhar, ele é todo modernoso. É super legal, né? Aí ele tem o equipamento e já deve ter o software que faz análise. Exato. Né? Não, ele faz fora e ele interpreta. Ele interpreta no software. Que bacana. Mas ele tem toda a parte de scanner 3D, tudo dele, aquelas massinhas de dente, tem nada mais disso, não. Adorei. Super moderno. Faço sim. super, super, super legal. Então, eu acho que o que eu tenho visto, né, são essas áreas, né? E o que eu não tenho visto, posso falar do que eu não tenho visto e que eu... Manda ver. Aqui pode falar o que você quiser. Separar o joio do trigo. Realmente quer entender. O que eu não tenho visto, como eu já falei, eu acho que essa abordagem da cultura, eu acho que é por cima... O que eu acho super fácil, entre aspas, de fazer, né? Porque tudo é fácil para gestor, né? Vocês sabem disso, né? Alguém vai fazer. Aí manda o desenvolvedor fazer. Brincadeira à parte, mas o que eu não tenho visto, gente, é o uso, inclusive como política pública de governo. Vou dar um exemplo no que eu amaria ter: educação. Né? A gente não precisa nem falar de Amazônia, a gente pode falar de zona rural de São Paulo. Não precisa nem ir para outro estado. Você vai e tem uma professora que dá aula para X crianças, muito poucas, que estão desde a primeira série até... Isso. Sei lá, às vezes até o 9º ano, né? E se a gente usasse a AI para ajudar essa professora, né, a criar conteúdo que muitas vezes está além do treinamento dela, e ela como um meio de levar isso pedagógico, né? O professor como um ambiente pedagógico, eu acho que a gente teria um avanço gigante no desenvolvimento de talentos, de pessoas que estão tão excluídas por uma questão de distância. Então, eu gostaria muito de ver a AI atuando na educação em lugares longínquos. Eu não acho que o professor seja dispensável, pelo amor de Deus, de forma alguma. Eu só acho que a gente tem que fazer uso da tecnologia a nosso favor, né? E aí eu não estou falando de AI, mas eu dou um exemplo, né? Eu tenho uma super amiga que é neurologista infantil e não tem muitos neurologistas infantis nos confins do Brasil, né? E aí ela faz atendimento via remoto, né? Via telemedicina, mas a nossa legislação ainda exige que tenha um médico do outro lado. Poxa, não podia ser um enfermeiro, um profissional de saúde mais acessível para que, obviamente, a ajudasse a fazer esses atendimentos à distância, né? Isso, eu não estou falando exatamente de AI, mas é muito parecido com o que eu queria trazer sobre educação. Sim, sim. E eu acho que é razoavelmente fácil implementar isso. E isso também traria essa educação, essa cultura que eu comentei, né, do nativo AI. Eu acho que já contribuiria para esse crescimento muito exponencial. Enfim, a gente não tem professor suficiente, a gente não tem médico suficiente, a gente tem que pensar no tamanho do nosso país e na nossa densidade demográfica, em como usar as ferramentas de TI para o bem da população, mas tem que ser uma política pública, porque senão a gente traz ainda mais desigualdade,
ainda mais desigualdade. Né? Bem legal isso que você falou. Não sei se você viu, foi lançado agora no mês passado um livro falando de inteligência artificial, serviço público e inclusão digital. Porque também ter AI sem ensinar as pessoas a utilizarem, né? E mesmo Exato. os meninos, os alunos, tal, né? Fora, e aí quando foi pensado nesse livro, eu escrevi o prefácio dele e ele está riquíssimo de cases, inclusive de fora de outros lugares, né? De outros países, e tem um capítulo de educação, né? Tem de saúde, tem bem específico. Então é factível. É factível, não estou viajando, de jeito nenhum. E existe, e vai existir, eu não posso abrir muita informação, mas tem um programa aqui no estado de São Paulo que em breve vai estar público e que é meio transformador. E que traz todas essas ferramentas, toda a tecnologia possível para auxiliar o processo educacional. Exato. Né? Ver a presença de alunos, aquela coisa de só não reprova se não faltar, né? E mesmo assim, se faltar, reprova, sabe aquela coisa? Passa de ano. Então, existe todo um programa para reestruturar o processo educacional no ensino público do Estado de São Paulo. Acho que logo vai estar no ar, vocês vão descobrir, vão saber o que é, que a gente não pode abrir. Mas é algo muito interessante. Fico tá? super muito feliz, porque... É um caminho, né? Mas aí entra assim, tem que existir a vontade de, né? E a necessidade. Política pública. Isso. Então, entra dentro das políticas, exatamente. Mas, assim, eu tenho muito medo que a AI, ao invés da gente usá-la para uma inclusão, a gente use cada vez mais para uma exclusão, né? Em que sentido? É caro. Sim. AI é caro, né? AI requer formação. Não é uma pergunta mal feita que vai surtir numa resposta boa, né? E o AI é uma máquina, é uma mente, mas é uma máquina. Ela não vai interpretar... Opa, quase que... Ela não vai interpretar uma pergunta muito simplista, não nos moldes que estamos hoje. Ela não é muito intuitiva, simplista, né? para trazer uma resposta que a pessoa realmente queria perguntar. E se você olhar para a nossa população, as pessoas cometem muito erro de português, as pessoas têm muita dificuldade, infelizmente, de se expressar. E como é que eu uso uma AI para incluir essas pessoas? Alguém está pensando em treinar AI para atender esse público? Ótimo ponto. Não está. Então, assim, eu tenho bastante medo de que a AI torne o nosso mundo ainda mais desigual. Eu não sei se é uma visão pessimista, eu, em geral, sou otimista, mas não sei. Eu acho que é uma preocupação genuína, né? Que muitos têm, né? Eu acho que é bem interessante você trazer isso, porque a gente enaltece muito algo que realmente tem o seu lado negativo muito forte, né? É que a gente tem enaltecido e falado muito do positivo. Eu tive numa live essa semana onde a gente estava fazendo o contraponto do positivo com o negativo, né? Do uso da inteligência artificial. E tem coisas boas, maravilhosas, né? Assim, maravilhosas para a empresa e para a gente pessoalmente, né? Mas tem aspectos complexos? Tem, né? Ela foi criada e está sendo alimentada, pensando na generativa, Sim. com dados que estão aí no mundo, né? Com vieses, com pensamentos distorcidos, né? Então, AIs que a gente já viu sendo colocadas no ar e sendo tiradas por conta das suas respostas um pouco complexas, né? Ou respostas que trazem, né, essa coisa do machismo, essa coisa de enaltecer o Holocausto, por exemplo, né? A gente teve uma AI da Microsoft publicada que saiu do ar em 24 horas, né? Então, tem que pensar, não dá para não pensar, né? E aí você vai também para a desinformação, para os deepfakes, quer dizer, o mau uso, aí eu tô só pondo uma outra perspectiva. Não é ela ser treinada errada, mas mesmo sendo treinada corretamente, que a gente brinca, né, que a AI não é a prova de brasileiro. Você lembra como é que era aquela coisa de que ele não respondia? Eu não me lembro bem do meme, mas era
você perguntava uma pergunta de algo ilícito para a AI e a AI dizia, não posso responder. Sim. Aí fala, tá bom. Para eu não fazer uma coisa ilícita, você poderia me dizer como? Eu falei, não sei se vocês viram esse Burlando meme. o sistema, não, mas é ótimo. Mas é excelente. Se você pede para ela criar uma imagem, cria uma imagem de uma mulher bonita. Não, eu não posso. O que você quer dizer com isso, né? Me dê mais informação. Cria uma imagem de uma mulher bonita em uma cidade. Aí ele cria. Sim. Exato. Então, você distorce a pergunta Exato, e ele faz, né? exato. Isabel, você fala de uma visão pessimista, né? O que eu tenho percebido e quero perguntar para vocês também, né? De sentimentos que estão causando nas pessoas a inteligência artificial, né? Muito mais do que, vamos dizer, o ânimo. Olha, que legal, vamos ter carros autônomos, vai resolver diversos problemas. Eu tenho visto mais ansiedade e medo. Ansiedade porque eu não sei o que fazer, o que vai ser, como é que eu vou aplicar. E medo porque ou isso vai tirar meu emprego, isso vai disruptar meu mercado, vai acabar com o meu negócio, né? Então, eu tenho visto mais isso, mas eu queria perguntar de vocês, né? De uma visão para o futuro de inteligência artificial, né? O que vocês enxergam de positivo e de negativo? Perguntando para você também, tá, Tânia? O que vocês enxergam de positivo e de negativo? Tenho certeza que a Tânia é expert no assunto. Vamos aproveitar mas, a visita da Tânia para ouvir a opinião dela. Deixa eu ver um ponto de vista menos técnico e mais humano. Né? Eu acho que essa discussão de vai acabar com o meu emprego... Quantas coisas já não acabaram com o nosso emprego nos últimos 30 anos que a gente está trabalhando? Né? Eu comecei falando de SAP. Né? Quando o SAP chegou... As pessoas usavam caderno, às vezes, para fazer ali uma contabilização, sei lá, um livro caixa, né? Organizações menores, obviamente. Não tirou o emprego, porque alguém tem que pilotar. Eu acho que ele dá um shift. A minha visão otimista da AI é que ela seja usada para baratear a cadeia produtiva. Porque se as pessoas, se a cadeia produtiva ela demanda menos de pessoas, eu posso fazer mais coisas. E quando eu faço mais coisas, eu posso ter novos produtos. Então, até quanto tempo atrás a gente não tinha Airbnb ou Uber? Tirou emprego? Não, tirou emprego de ninguém. Então, eu acho que, da mesma forma que a cadeia produtiva ela vai ser mais encurtada, porque eu tenho menos trabalhos repetitivos substituindo por uma AI, eu acho que essas pessoas elas não vão ser substituídas. Eu acho que elas vão ser direcionadas para a produção de outros bens e serviços. É isso que a gente tem visto no mundo. Óbvio que tem pessoas que, se não forem atentas e não se aculturarem mais rapidamente, elas podem virar dinossauros. Mas aí é uma outra questão. Dinossauro não é um problema da AI. Sempre teve. Né? Então, eu acho que é isso que a AI pode nos trazer do lado positivo. Da forma que eu vejo, eu não acho que vai pegar o emprego de ninguém. Posso estar sendo meio naiva aqui, mas, enfim... Não tá vendo? Não é um pessimista. É um cenário otimista. É um cenário otimista. O naif é otimista. Porque em geral, eu sou otimista. Eu me preocupo muito mais com a questão da gente trazer o fator educação. Né? É isso. Acho que foi bem bacana isso que você falou. E aí, te respondendo, tudo que a gente não conhece direito gera ansiedade, gera medo. Verdade. Né? Então, a gente está nesse processo ainda. A gente está falando, a gente está começando, né, a usar a inteligência artificial. Ela começou, para as pessoas terem contato, né, a massa ter contato. Antes, a gente estava falando da tradicional e da clássica, que existe desde 1943, lá com o Tani criando o primeiro computador. Mas, hoje, a forma como ela está colocada, é o início de um processo. A gente está subindo uma escadinha, né? Tem muitos degraus. Então, o medo, né, faz com que as pessoas se tornem ansiosas e fiquem reativas. Né? E tenham medo, vai tirar meu emprego. De alguns vai. De alguns sim, não tem mas eu como. acho que vai ser automatizado, vai ser feito de um jeito diferente e tal. Mas, por outro lado, essa pessoa vai ter, de repente, tempo para fazer outras coisas, pensar em coisas mais novas, ajudar a empresa a inovar, né? Porque às vezes é uma pessoa que está lá no chão da fábrica. Não tem tempo de inovar. Não tem tempo de pensar, de dar ideias, né? E ele viveu aquilo, ele pode dar ideias super interessantes. Então, é um movimento de transformação.
né? A gente teve a terceira revolução Exato. industrial, né? Segunda, primeira, enfim. Todo mundo perdeu emprego? Alguns sim, mas sim. se readaptaram, sobreviveram e seguiram em frente. Quando a gente vê hoje, esse momento, a gente está tendo muito mais profissões novas do que nós tínhamos antigamente. Quando eu comecei a mexer com data science, né, há mais ou menos uns 12 anos, a gente tinha mais ou menos uns 3, 4 profissionais que trabalhavam, posições, né, que trabalhavam com esse processo, né, com essas tecnologias. Hoje, dentro do mundo de data science e inteligência artificial, a gente está falando em mais de 22 profissões diferentes. Então, olha que legal. Hiperespecialização. Então, abre outras coisas, né? Exato, Até o pessoal de tecnologia tem receio. Não precisa ter receio. É muito difícil. Não é muito difícil. Tudo é factível se você estudar, se você procurar. Dedicar o mínimo, né? Exato. O que acho que é mais importante, você está corretíssima, é a educação da população. Né? Ela entender que é uma ferramenta que vem, né? um acesso que as pessoas vão ter para melhorar as suas vidas. Né? Isso é importante. E como que elas podem fazer para que isso aconteça de fato. Exato. Né? Desigualdade vai existir sempre. Sempre Não vai tem existir. como, né? O ponto volto a dizer, como é que a gente pode ter políticas públicas que melhore, né? Que melhore, que as distâncias, que encurtem, né? Exato, e que Muito tornem legal. isso mais factível. Perfeito. Isabel, queria deixar uma pergunta última de AI aqui, mais ainda de AI. Pra gente até deixar de legado gravado aqui, uma visão utópica positiva sua. Como é que você imagina o futuro? Legal. Olha, vocês viram uma série do Netflix brasileira que chama 3%? Vi. Eu ainda não vi. Mas já fica a dica aqui, então. Putz. Era uma das minhas perguntas aqui, dicas de séries. É muito aqui. interessante. Dicas muito temos várias. interessante. Na série 3%, sem dar muito spoiler, existem 3% das pessoas do mundo extremamente desigual que tem a oportunidade de ir para Mar Alto, né? Que é uma ilha, um lugar distante, um lugar um céu, né? E o que acontece de mais que é o que eu disruptivamente que eu mais desejaria é que lá qualquer doença é curada e é através ali de inteligência artificial, né? É nítida ali a forma com que aquilo é feito. Então, assim, o meu sonho disruptivo é que a AI nos leve a um avanço da medicina de tal ponto que a gente tenha uma saúde muito melhor, mas que não seja para 3%, seja para 97%. Ótimo. Muito bom. Não, Isabel, última pergunta aqui, né? A gente pede sempre aqui para os nossos convidados algumas dicas, né? Você já trouxe uma dica de série aqui, né? A gente pede de livros, filmes e séries. Né? Legal. Olha, a gente falou do 3%, é incrível, mas eu vou te falar que um dos filmes que eu vi ultimamente que me tocou profundamente é um filme que chama Perfect Days, ou Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que se passa no Japão. Não sei se vocês viram. É um filme do ano passado, um filme muito novo. E ele é de uma imensa delicadeza. E ele fala sobre rotina. Ele fala sobre a mesmice que acontece. E ele se passa no Japão, onde um personagem principal... É um filme muito lento, inclusive, mas é lindíssimo. E ele se passa no Japão, onde uma pessoa, que é o personagem principal, praticamente o único personagem, ele limpa banheiros públicos. E a gente olha assim a rotina dele, a delicadeza da rotina dele, a simplicidade, e tem uma intriga ali dentro, não uma intriga, mas uma artimanha ali dentro do enredo, e que nos leva a pensar que primariamente assim, a pessoa sem interesse, né, limpa banheiros, poxa, será que não foi uma escolha dele? Nossa, é um filme absurdamente legal. Muito eu fiquei, bom. nossa, apaixonada. Eu acho essa boa dica disruptiva, porque normalmente não vai para os mais best-sellers, assim. E esse realmente é alternativo, é um filme alternativo. Lindo. Algum livro? Olha, livro...
Eu vou falar sobre um livro que eu mais li, que eu mais gostei na minha vida, já li há muitos anos. É um livro de José Saramago, que se chama Ensaio sobre a Cegueira. Se você não tiver paciência de ler o livro, vê o filme. Mas que José Saramago é pesado, assim, mas eu adoro. Mas, assim, ele fala sobre o caos e a perda da civilidade, né? Mas ele, na realidade, ele é uma utopia, uma alienação, né? Utopia não, uma metáfora, perdão. É da alienação, né? Sobre a cegueira. Sim. Será que a gente já não está cego? Será que a gente já não deixou de ver a perda de civilização? Será que a nossa moral já não está cega? Nossa, é de uma profundidade enorme. Ótimo. E muito, muito interessante também. Muito bom. Eu adorei as dicas. E o 3% é bom trazer, né? Que é um filme brasileiro, não é novo. Ele já foi feito, já tem uns 4 anos, mais ou menos. São 3, 4 anos. 2 temporadas, eu acho. Está no Netflix. Foi antes da pandemia. Bem legal. Para encerrar, alguma dica de ferramenta de trabalho? Produtividade? Olha, eu vou te falar que hoje o meu melhor amigo é o Teams. Comunicação, comunidade. Nossa, eu faço tudo ali, né? Por mim, eu já cortava a telefonia fixa da empresa, não vejo o menor sentido de usar. A gente consegue falar com cliente, com fornecedor, com todo mundo. A gente consegue colocar ali várias aplicações ali dentro que trazem produtividade, visibilidade, os planners da vida. Eu falo Teams de uma forma um pouquinho mais ampla que só ele. Eu sonharia que não tivesse mais e-mail, se tivesse só Teams. WhatsApp, eu uso muito na vida privada. Mas no trabalho, eu opto pelo Teams, né? Porque tá ali na tela, popando ali o tempo inteiro, é muito rápido, é muito fácil. Mas é gratuita para a Microsoft. Não é patrocinado, né? É uma propaganda espontânea. Microsoft, olha pra gente, né? Isabel, queria te agradecer. Esse nosso bate-papo foi muito bacana. Parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua história. Obrigada. E principalmente pela sua inspiração profissional aqui, especialmente para as mulheres líderes em tecnologia, né? Então, tenho certeza que esse papo aqui vai inspirar muita gente. Espero que sim. Obrigado por aceitar o nosso convite, Tânia. Obrigado por compartilhar comigo esse bate-papo com a Isabel. Queria agradecer vocês também que estão aqui com a gente, acompanhando. Pedir para se inscrever no nosso canal, acompanharem, dar os likes, mandar os feedbacks para a gente, que é super importante. A gente citou aqui durante esse bate-papo também a nossa pesquisa do panorama de inteligência artificial no Brasil. É só acessar no site das Atos, vamos deixar aqui embaixo também alguns links de referências. Espero vocês para as nossas próximas conversas nesse canal aqui. Agradecer então a sua audiência. Obrigado. Obrigado, gente.